Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros e caras. Meu nome é Elton Melo e sou professor de matemática. Hoje nós vamos falar sobre o plano de estudo tutorado 7º ano Ensino Fundamental, volume 3, semana 3. A questão 1 nos diz o seguinte: vamos praticar a representação de frações como parte do inteiro, por meio de um desenho. Alice comprou uma barra de chocolate e a dividiu em 8 pedaços iguais. Alice comeu 3 desses pedaços. Assim, a fração da barra de chocolate que Alice comeu é 3/8. E ela representou essa fração na malha quadriculada abaixo, por meio de um desenho. Podemos observar que o total de quadradinhos que temos aí são 24 quadradinhos. E ela coloriu 9 das 24 partes. Vamos ver como que ela fez isso? Nesse exemplo, temos aqui, agora é a sua vez. Em cada uma das malhas quadriculadas abaixo, represente uma das seguintes frações. A primeira é 1/3. De quantos quadradinhos que nós temos? 24, não é? Então lembra, no PET anterior, da semana 2, que nós dividimos pelo denominador e o resultado nós multiplicamos pelo numerador. Então é isso que nós vamos fazer. 24 dividido por 3, que é o nosso denominador, é igual a 8. Agora pegamos o resultado e multiplicamos pelo numerador da fração, que é 1, que está em azul aí. Então, 8 vezes 1, 8. Então, nós vamos colorir 8 quadradinhos, tá? Dos 24. Então, uma das formas de se ler essa fração é 1/3, o que contém no exercício, e a outra forma, que é uma fração equivalente, é só contar quantos quadradinhos colorimos, que tem 8. No total de quanto? 24. Então fica 8/24. Agora vamos representar 2/3 na malha quadriculada. Então acompanhem comigo. 2/3 de 24. Primeiramente, como aprendemos no PET 3 da semana 2, que devemos pegar o 24 então e dividimos pelo denominador. Então 24 dividido por 3, que está em vermelho, é igual a 8. Agora pegamos esse resultado e multiplicamos pelo numerador, que é 2, que está em azul. 8 vezes 2 é igual a 16. Então vamos colorir 16 quadradinhos dentro dessa malha quadriculada de 24 quadradinhos. Então, a sua forma equivalente, de 2/3 é 16/24. Já no exercício abaixo temos 2/4 de 24. A mesma coisa, basta pegar o 24 e dividir por 4, que é o denominador, que está em vermelho. 24 dividido por 4 é igual a 6. Agora pegamos esse resultado 6 e multiplicamos pelo numerador, que está em azul, que é o 2. 6 vezes 2, 12. Então vamos colorirmos os 12 quadradinhos. Então, a forma equivalente da fração 2/4, que também não está na sua forma irredutível, é 12/24. Agora vamos representar 5/6 de 24. Então basta pegar o 24 e dividir pelo denominador, que está em vermelho. 24 dividido por 6 é igual a 4.
Agora pegamos o resultado 4 e multiplicamos pelo numerador da fração, que é 5, que está em azul. 4 vezes 5, 20. Vamos colorir 20 quadradinhos dentro dos 24 quadradinhos. Então, podemos observar que tem 20 quadradinhos coloridos do total de 24. Então, essa fração, lemos 20, 24 avos, tá? Então, é uma fração equivalente, 20, 24 avos. No exercício de baixo, temos 5 oitavos de 24. A mesma coisa, basta pegar o 24 e dividir pelo denominador, 8, que está em vermelho. 24 dividido por 8, 3. Agora pegamos o resultado e multiplicamos por 5, que é o numerador que está em azul. 3 vezes 5, 15. Agora vamos colorir 15 partes dentro das 24 partes. Após colorir, então, temos a fração 15 24 avos, que é uma fração equivalente de 5 oitavos. Nesse exercício, temos 6 oitavos de 24. Basta então pegarmos o 24 e dividir por 8, que é o denominador que está em vermelho. 24 dividido por 8, 3. Pegamos agora o resultado 3 e multiplicamos pelo numerador que está em azul. 3 vezes 6, 18. Agora nós vamos colorir 18 partes dentro das 24 partes dessa malha quadriculada. Então, geramos a fração equivalente 18, 24 avos. Já no exercício seguinte, temos 1 dozeavos de 24. Pegamos o 24 e dividimos pelo denominador 12, que está em vermelho. 24 dividido por 12, 2. Agora pegamos o 2 e multiplicamos por 1, que é o numerador que está em azul. 2 vezes 1, 2. Então, vamos colorir duas partes na malha quadriculada dentro das 24. Então, temos a fração equivalente 2, 24 avos. Nessa atividade, temos 7 dozeavos de 24. Então, basta pegarmos o 24 e dividir pelo denominador 12, que está em vermelho. 24 dividido por 12, 2. Pegamos agora esse resultado 2 e multiplicamos por 7, que é o numerador em azul. 7 vezes 2, 14. Então, vamos colorir 14 partes dentro das 24 partes da malha quadriculada. Então, temos a fração equivalente 14, 24 avos. No exercício abaixo, temos 11 24 avos de 24. Então, basta pegar o 24 e dividir por 24, que é o denominador que está em vermelho, né? O denominador da fração. 24 dividido por 24, 1. Agora, pegamos o resultado 1 e multiplicamos pelo numerador 11, que está em azul. 1 vezes 11, 11. Agora vamos colorir 11 partes dentro das 24 partes da malha quadriculada. Número 2. A professora de matemática de uma das turmas do 7º ano de uma escola elaborou um jogo para seus alunos exercitarem a comparação e ordenação de frações. As regras do jogo são as seguintes. Por sorteio, cada aluno receberá 5 cartões, nos quais estão registradas 5 frações. O aluno deve comparar as 5 frações de seus cartões e ordená-las. Em seguida, o aluno deve representar as 5 frações de seus cartões como pontos da reta numérica. O vencedor será o aluno que apresentar as 5 frações de seus cartões ordenadas e representadas como pontos da reta numérica corretamente, no menor tempo possível. Mariana recebeu os seguintes cartões: 2/4,
menos 1/12, menos 6/8, 3/8, menos 5/8. Pedro recebeu os seguintes cartões: 7/12, menos 2/3, 5/6, menos 11/24 e menos 1/3. Letra A. Ajude Mariana a jogar. Observe na atividade anterior as representações das frações: 2/4, 1/12, 6/8, 3/8 e 5/8 na malha quadriculada. Ordene essas frações e, em seguida, ordene as frações registradas nos 5 cartões de Mariana. Mas, atenção! Nos cartões de Mariana tem frações positivas e frações negativas. Então, escreva aqui as frações 2/4, 1/12, 6/8, 3/8 e 5/8 em ordem crescente. Abaixo eu fiz essa transcrição, da malha quadriculada do exercício anterior. Então está lá 1/12 ou 2/24, que é a mesma coisa, que é a fração equivalente. Embaixo 3/8 ou 9/24. Embaixo 2/4 ou 12/24, que é uma fração equivalente de 2/4. E 2/4 é uma fração equivalente de meio. Na próxima aí, em cima, temos 5/8 ou 15/24, que é uma fração equivalente de 5/8. E na próxima aí temos 6/8 ou 18/24, que é uma fração equivalente de 6/8. Agora vamos observar todas as frações que estão equivalentes, ou seja, que estão com os denominadores 24. Em ordem crescente, a menor fração será aquela que tiver o menor numerador. Então vamos observar ali. Temos aí 1/12, que representa a fração equivalente 2/24. Então ela é a menor, não é? Após temos o 9/24, que representa 3/8. Depois 12/24, que representa 2/4. Após 15/24, ou 5/8. E por último 18/24, ou 6/8. Então, em ordem crescente, ficou assim: 1/12, 3/8, 2/4, 5/8 e 6/8. Nesse exercício, diz o seguinte: escreva aqui as frações dos cartões de Mariana em ordem crescente. Então, Mariana recebeu os seguintes cartões: 2/4, menos 1/12, menos 6/8, 3/8 e menos 5/8. Aí eu coloquei a direita em ordem crescente, tá? Todos positivos, conforme o exercício anterior. 1/12, 3/8, 2/4, 5/8 e 6/8. Em ordem crescente, quando se tratar de frações negativas, a menor fração será aquela de maior valor, quando positiva. Mariana possui 3 cartões negativos, que é o menos 1/12, menos 6/8 e menos 5/8. Então, para sabermos qual que é o negativo, vamos observar aí, não tem escrito aí em ordem crescente todos os positivos? O valor maior é 6/8 e o menor 1/12. Se temos aqui o menos 1/12, menos 6/8 e menos 5/8, então observamos que o maior seria quem? O 6/8, não é? Que temos ele aí em positivo, ele então será o menor em negativo. Então, colocamos lá embaixo, menos 6/8. O próximo aí, que é menor depois dele, tem o 5/8 positivo, mas ele não é negativo.
então ele vai ser o segundo menor. E após isso, o último aí, que é 1/12, tá? E é só colocar os dois positivos. Quem que é o maior? 3/8 ou 2/4? Se olharmos a sequência aí, o 3/8 ele é menor do que o 2/4. Então, colocamos primeiramente o 3/8 e por último o 2/4. Então, ficou assim, menos 6/8, menos 5/8, menos 1/12, 3/8 e 2/4. Assim ficou a nossa ordem crescente de valores. Agora, represente as 5 frações registradas nos cartões de Mariana, que você ordenou, como pontos da reta numérica abaixo. A primeira coisa que eu fiz, se estamos tratando de 24 partes, o denominador é 24, eu dividi essas linhas em 24 partes, antes do zero para os números negativos e 24 partes para depois dos positivos. Então, nas extremidades temos, do lado esquerdo, o menos 1 negativo e do lado direito, 1 positivo. Então, do lado esquerdo, vamos começar lá. Temos lá o valor de menos 6/8, que tem como fração equivalente menos 18/24. Então, tá aí o pontinho marcadinho em vermelho aí. O próximo aí, menos 5/8, que tem como fração equivalente menos 15/24, que está marcadinho aí. E antes do zero ali, ainda tem o valor negativo 1/12, que tem como fração equivalente menos 2/24. Aí vem o zero e agora os dois positivos, que é o 3/8, que está marcado aí, em vermelhinho aí, e sua fração equivalente 9/24. E o último número tem aí o 2/4, que tem como fração equivalente 12/24. Vocês podem observar que tem 24 partes, por isso que eu sei aqui, ó. Se acompanhar aí do zero, para a direita, para os positivos, temos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na nona linha que eu marquei o 9/24, que corresponde a 3/8. E assim fiz para os outros. Assim termina essa atividade. Letra B. Agora ajude Pedro a jogar. Observe na atividade 1 as representações das frações 7/12, 2/3, 5/6, 11/24 e 1/3 na malha quadriculada. Ordene essas frações e, em seguida, ordene as frações registradas nos 5 cartões de Pedro. Mas, novamente, atenção! Nos cartões de Pedro existem frações positivas e frações negativas. Escreva aqui as frações 7/12, 2/3, 5/6, 11/24 e 1/3 em ordem crescente. Então, isso que eu fiz aí, colocando os valores aí, ó. 1/3 ou 8/24, que busquei naquele exercício anterior. Tem aí embaixo o 11/24, o 7/12 ou 14/24, que também é uma fração equivalente de 7/12. O próximo aí, 2/3 ou 16/24. E embaixo temos 5/6 ou 20/24. Sempre, vamos observar os seus denominadores, que todos estão, em 24. Qual que é o menor numerador? Já que todos os denominadores são 24. Qual que é? É o 8/24, que é 1/3. Então, ele é o menor. Qual que é o próximo? 11/24. O seguinte, 14/24, que nada mais é que quem? O 7/12. O próximo aí seria o 16/24, que nada mais é que quem? O 2/3. E o próximo e último aí é o 20/24, ou
5 sextos. Então, essa é a ordem crescente. 1/3, 11/24, 7/12, 2/3 e 5 sextos. Escreva aqui as frações dos cartões de Pedro em ordem crescente. Pedro recebeu os seguintes cartões: 7/12, menos 2/3, 5 sextos, menos 11/24 e menos 1/3. Aí eu coloquei à direita aí, em ordem crescente, todos os positivos, tá? Estou desconsiderando ele ser negativo. Então temos 1/3, 11/24, 7/12, 2/3 e 5 sextos. Essa é a ordem crescente. Aí vem em ordem crescente. Então, novamente, quando se tratar de frações negativas, a menor fração será aquela de maior valor quando positiva. Então, nós temos aí no cartão de Pedro números negativos, né? As 3 frações: menos 2/3, menos 11/24 e menos 1/3. Qual delas, né, que ela sendo positiva, é a maior? É quem? É o 2/3. Então, ela será menor como negativa. Então, é a nossa primeira aí. E entre as outras duas, entre o menos 1/3 e menos 11/24, quem que é a maior quando positiva? Não é 11/24? Então, ela será a nossa próxima menor negativa. Então, menos 11/24. E, finalizando a negativa, temos aí menos 1/3. Agora, do lado positivo, nós temos 5 sextos e 7/12. Aí é só olhar qual que é a menor entre ambas, né? Aqui vem primeiro. É 7/12 ou 5 sextos? É 7/12. Então, vamos colocá-la. E, por último, 5 sextos. Então, nossa ordem ficou o seguinte: do menor para o maior, menos 2/3, menos 11/24, menos 1/3, 7/12 e 5 sextos. Agora, represente as 5 frações registradas nos cartões de Pedro, que você ordenou como pontos da reta numérica abaixo. Da mesma forma que da questão anterior de Mariana, eu também dividi em 24 partes iguais, tá? Do lado esquerdo dos números negativos e do lado direito para os números positivos, tá? Até chegar do lado esquerdo até chegar ao menos 1 e do lado direito para chegar até o 1 positivo. Então vamos lançar o primeiro valor, que é menos 2/3. Se observarmos nas questões anteriores, temos lá que menos 2/3, né, tem como fração equivalente menos 16/24. Então é o nosso aí, ó, primeiro pontinho marcado aí. O próximo seria o menos 11/24. Ele já tem o denominador 24, então basta encontrar o pontinho. Então tá lá, ó, menos 11/24. Ah, mas como que eu marquei esse pontinho? Tá aí, ó. Do zero, conta aí 11 tracinhos, né, para a esquerda. Achou 11 tracinhos, eu marquei aí, ó, 11/24. O próximo número negativo seria menos 1/3, né, que tem como fração equivalente 8/24. Da mesma forma, vou contar 8 tracinhos para a esquerda, partindo do zero. Então tem aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marquei aí na reta numérica, menos 8/24, que equivale a menos 1/3 também. Então temos o zero aí, que está marcado. Agora os dois números positivos, que é o 7/12, que tem como fração equivalente 14/24. Então, a partir do zero para a direita, né, que são os números positivos, eu vou contar aí 14 tracinhos e marcar esse ponto aí, 14/24, que nada mais é que 7/12. E por último aí, os 5 sextos. Da mesma forma que tem como fração equivalente o 20/24. Então vou contar
20 tracinhos. Mas eu já sei, né? Eu já marquei o 14 24 avos, então é só continuar. E achar o 20, ó, 14, 24, 15, 24, 16, 24 avos, 17, 24 avos, 18, 24 avos, 19, 24 avos, 20, 24 avos. Então, faço a marcação aí, que equivale a 5 sextos. Assim termina essa questão. Questão número 3. Ajude a Alice a resolver a atividade da escola. Coloquei aí, ó. Sabemos que uma semana tem 7 dias. Um mês comercial tem 30 dias. E um ano comercial tem 365 dias, tá? Sabemos sim, claro, que tem dias, né? Igual fevereiro, 28 dias, 29 dias, né? E tem os outros meses que terminam alguns meses em 31 dias também. Mas nós sempre usamos, né, como meses comerciais, que é 30 dias, o ano como 365. Tem o ano bissexto que tem um dia a mais também. Nós vamos considerar esses valores. Letra A. 20 dias representa qual fração do mês? E do ano? Então, primeiro, do mês. Ele vai valer o quê? Primeiro, quantidade de dias, que são quantos? 20 dias. Quantos dias tem um mês? Não é 30? Então fica 20, 30 avos. Apenas isso. Que simplificando por 10, fica quanto? 2 terços, que 20 dividido por 10, 2. 30 dividido por 10, 3. Ou bastaria cortar os dois zeros. O zero do numerador e o zero do denominador. Agora, quanto que representa 20 dias em relação ao ano? A mesma coisa. 20 sobre quem? 365 dias, né? Que simplificando por 5 fica 20 dividido por 5, 4. 365 dividido por 5 dá 73. Então, de forma simplificada, né, uma fração irredutível fica 4,73 avos. Assim termina essa questão. Letra B. Quanto que representa 4 dias? Qual a fração da semana, do mês e do ano? Então tá aí. Da semana vai ficar 4. A semana não tem 7 dias, então 4 sétimos. Em relação ao mês, vai ficar 4 dias sobre quem? O mês não tem 30 dias, o mês comercial, então 4 30avos, né? Que simplificando por 2 fica 2 15avos, que é 4 dividido por 2, 2. 30 dividido por 2, 15. E em relação ao ano, vai ficar 4 sobre 365, ou 4,365 avos. Assim termina essa questão B. Letra C. 2 horas representa qual fração do dia? E da semana? E do mês? E do ano? Então vamos lá. Do dia. Aí apenas eu coloco o 2 sobre quem? Um dia tem quantas horas? 24 horas, não é? Então coloco lá 2 sobre 24, que simplificando por 2 fica 1 dozeavos, pois 2 dividido por 2, 1. 24 dividido por 2, 12. E 2 horas em relação à semana. Então coloquei uma observação aí. Uma semana tem 7 dias. Um dia tem quanto? 24 horas. Então, para saber quantas horas tem uma semana, basta multiplicarmos 24 vezes 7, que dá 168 horas. Então, uma semana tem 168 horas. Então, ficou fácil. Basta eu pegar o 2 e colocar o 168 no denominador. Então, fica assim. 2, 168 avos, que simplificando por 2 fica 2 dividido por 2, 1. 168 dividido por 2, 84. Então, 84 avos. Assim termina essa questão. Continuando a letra C, temos 2 horas em relação ao mês. Então, um mês tem
30 dias e um dia tem 24 horas. Para saber quantas horas tem um mês, basta multiplicarmos as 24 horas que tem um dia vezes a quantidade de dias que tem um mês, que são 30. Então, 24 vezes 30, 720 horas que tem durante um mês. Então, agora ficou fácil. Basta apenas pegarmos o 2 sobre quem? 720. Então, ficou 2,720 avos, que simplificando por 2 fica 2 dividido por 2, 1. 720 dividido por 2, 360. Então, 360 avos. E 2 horas em relação ao ano. Um ano ele tem 365 dias e um dia tem 24 horas. Então, para saber quantas horas tem um ano, basta multiplicarmos o 24 vezes o 365, que dá 8.760 horas. Então, ficou fácil agora. Ó. Pego 2 horas, então, sobre quem? O 8.760, que simplificando por 2 fica 2 dividido por 2, 1. E 8.760 dividido por 2 dá 4.380. Assim, terminamos essa questão. Número 4. Ajude Pedro a resolver a atividade da escola. Se 100% é o todo, qual a fração que representa? Letra A, 5%. Basta colocarmos o 5 no numerador e colocarmos o todo, que é o 100. Então, 5 sobre 100, que simplificando por 5 fica 1 sobre 20. Na letra B temos 30%. Basta colocarmos o 30 no numerador e o 100 no denominador. 30 centésimos, que simplificando por 10, fica 3 décimos. Basta cortar o 0 do numerador e o 0 do denominador. Letra C. 0,5% ou 0,5%. Então, basta colocarmos o 0,5 sobre quem? 100. Uma forma para simplificarmos o numerador com o denominador é tirando de números decimais, multiplicando por 10, 100, 1000 e assim por diante. No caso do 0,5, ele tem uma casa, então é por 10, que é decimal. Então, 0,5 vezes 10 é igual a 5. E 100 também eu multiplico ele por 10, que dá 1000. Então, ficou 5 milésimo. Então, dá para agora dividir ambos por 5. Então, 5 dividido por 5, 1. 1000 dividido por 5, 200. Letra D, 17%. Então, fica 17 sobre quem? 100. Letra E, 1,35%. Então, repito, 1,35 e embaixo quem? O 100. Para simplificar, eu tenho que tirar esses números decimais, transformar em números naturais. Então, se tem 2 casas decimais, então eu vou multiplicar por quanto? Por 100. Então, 1,35 vezes 100 dá 135. E 100 vezes 100 é igual a 10.000. Que simplificando por 5 fica 27, que 135 dividido por 5 dá 27. E 10.000 dividido por 5 dá 2.000. Assim terminamos essa questão. Número 5. Leia a contenção e faça o que a Mariana pede. Agora é a sua vez. Elabore situações problema que envolva comparação e ordenação de frações positivas e negativas. Então temos aí. Yasmin possui as seguintes frações abaixo e está com dificuldade em ordená-las em ordem crescente. Vamos ajudá-la? Nesse caso, pessoal, eu inventei essa questão. Vocês, com toda a criatividade que tem, desenvolvem a de vocês. Tá bom? Fica combinado assim. Então, coloquei lá essas frações aí. Menos meio, menos 2/3, 5/6 e 1/3. Então, para desenvolver, tem alguns passos. Então, o primeiro passo é transformá-las em frações equivalentes.
Para isso, devemos observar o denominador de cada fração. Então, temos os denominadores 2, 3, 6 e 3. Então, partimos para o segundo passo. Observamos que os denominadores 2, 3 e 6 são divisores de quem? De 6. Agora, já que sabemos disso, vem o terceiro passo, que é multiplicar o numerador e denominador de cada fração de modo que fiquem com 6 em seus denominadores. E após fazer isso, que vem o quarto passo, é colocá-las em ordem crescente, não esquecendo de olhar o sinal negativo. Então vamos lá. O primeiro número que temos aí, a primeira fração é menos meio. Eu não tenho que colocá-la como denominador 6. Então, se eu tenho denominador 2, eu tenho que transformá-la em 6. Qual o número que eu tenho que multiplicar? Por 3. Então, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 3. Então, 1 vezes 3, 3, que são os numeradores. E 2 vezes 3, 6. Então, minha primeira fração ficou menos 3 sextos. A segunda fração, menos 2 terços. A mesma coisa, eu tenho um denominador, só que agora é 3. Por quanto que eu tenho que multiplicar para dar denominador 6? Por 2, não é? Então, vai ficar assim, o numerador 2 vezes 2, que dá 4, e o denominador 3 vezes 2, que dá 6. Então, ficou menos 4 sextos. Os 5 sextos já não precisa, porque ele já está com o denominador 6. E o último aí é quem? 1 terço. 1 terço, aí olhamos lá, o denominador é 3. Por quanto que temos que multiplicar para ter denominador 6? Por 2, não é? Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2. E 3 vezes 2, 6. Então, ficou 2 sextos. Ordenando, vamos primeiro olhar os números negativos. Temos os números negativos menos 3 sextos e menos 4 sextos. Lembra que o número negativo, a fração negativa menor, será aquela que tiver maior numerador. Qual que tem maior numerador? Não é o menos 4 sextos? Então, ela será a nossa menor fração. Então, que ela não é equivalente ao menos 2 terços? Então, é o nosso primeiro aí, menos 2 terços. Agora, como nós temos apenas mais um número negativo, uma fração negativa, então vamos colocar o menos 3 sextos, que é quem? O menos meio. Seria o segundo número menor. Qual que é o próximo? Agora é os positivos, não é? O positivo, o menor é aquele que tem o quê? O menor número no numerador. Então, quem que é? Os 5 sextos ou 2 sextos? É os 5 sextos. Não, é o 2 sextos, que é quem? O 1 terço. E por último, então, fica quem? Os 5 sextos. Então, a resposta, ordenando, fica da seguinte forma. Menos 2 terços, menos meio, 1 terço e 5 sextos. Assim, terminamos a questão 5. Assim, terminamos essa explicação e agradeço a todos que têm acompanhado aí. Espero que tenham aprendido. Um grande abraço e espero que todos estejam bem.